Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos responder suas perguntas sobre relacionamentos. E a primeira será da Carolina, que nos escreveu. Ela está passando por uma situação delicada de ciúme no relacionamento. Ela quer ajuda para deixar de ser ciumenta. Olá, Renato e Cris. Eu encontrei um vídeo de vocês na internet sobre ciúmes. Eu sou uma pessoa ciumenta. Estou fazendo terapia. Não a terapia do amor que a gente sempre fala aqui. Eu imagino que seja com um terapeuta, um psicólogo. Faço estudos, tudo relacionado a essa situação para não acabar com o meu relacionamento. Estou há aproximadamente 3 anos com meu parceiro. Somos noivos e o casamento está marcado para agosto. Sou insegura, ciumenta e isso tem atrapalhado demais na nossa relação. Mesmo eu buscando diversas alternativas para auxiliar em minha cura, pois eu considero isso uma doença, não vejo ajuda do meu parceiro. Ele critica, pois considera todas as atitudes dele normais. A principal delas são as amizades femininas. Pois, além de trabalhar em uma área onde a maior parte dos profissionais são do sexo feminino, hoje em dia ele pratica corrida de rua e só atrai amizades femininas. Isso me incomoda demais e eu me sinto como disseram no vídeo, como se eu fosse mais uma no relacionamento. Até compartilhei com ele o vídeo para ver se ele entende e observa um pouco essa necessária mudança nele, mas não acredito que ele vá assistir. Preciso muito da ajuda de vocês. Eu devo mesmo manter esse relacionamento carregado de amor ou essa dúvida cheia de insegurança é a resposta de que esse relacionamento não vai dar certo? Não é só isso, há outras coisas que me deixam insegura se realmente eu quero casar. Não consigo tomar algumas decisões sozinhas. Bom, essa insegurança que você tem, Carolina, ela tem realmente fatos, né? Porque se ele não faz nada para te ajudar com elas, né? Ele fala que o problema é seu, que você tem que lidar com suas inseguranças. Ele vai continuar tendo as amizades com as mulheres, ele vai continuar saindo, indo em lugares onde a maioria é mulher e, sabe, não vê problema nenhum com esses tipos de amizades, sabendo que você se sente segura a respeito dessas amizades. Então, só isso aí já mostra que ele vai ser o tipo de marido que não vai dar o braço a torcer nesse aspecto. Que vai continuar pensando assim, bom, esse é um problema seu, eu sou assim, eu gosto de ficar com mulheres, eu gosto de ter amizade com mulheres, eu gosto de estar com mulheres e você vai ter que lidar com isso. Então vai ser aquele relacionamento, aquele casamento em que só um vai ceder, que vai ser, obviamente, você. Você vai ter que ficar cedendo. Você vai ter que ficar cedendo. E você vai chegar num dia que você não vai aguentar mais. Você falou também que existem outras razões pelas suas inseguranças. Então, eu imagino, Renato, que ela está numa como eu posso falar, um crossroads. Uma encruzilhada. Ela está numa encruzilhada aqui. Ela gosta, ela ama essa pessoa, mas ao mesmo tempo existem tantas coisinhas a respeito dessa pessoa que a traz insegurança e ela ainda assim está com o casamento marcado. Eu imagino que realmente você está num tormento muito grande. Porque se casar com uma pessoa que não quer nem fazer alguns ajustes por você agora, antes do casamento, muito menos depois do casamento. Não é mesmo, Renato? O que eu vejo assim é que ela não disse que ele esteja fazendo nada de errado, a não ser o que a incomoda com respeito às amizades femininas, né? Não disse, por exemplo, que ele está beijando essas mulheres, que ele está traindo. Ele não está fazendo nada. É um relacionamento normal no trabalho com mulheres. E agora tem as corridas de rua que ele participa e muitas mulheres participam. Então, não é que seja errado o que ele está fazendo. Mas
Se ele tivesse um pouquinho mais de empatia por você, Carolina, ele iria entender que o que ele faz não ajuda. Não ajuda a sua situação. Então ele deveria, no mínimo, por amor, procurar trabalhar com você. Ele deveria entender que o problema que você tem também é um problema dele, já que vocês estão se propondo a se tornar marido e mulher, uma só carne. Então lá na frente, se ele tem que entender que lá na frente, se vocês se casarem, esse problema que ele acha que é só seu, vai ser dele também. O que dá para imaginar aqui, Renato, é que ele pensa assim, ela tem que entender ele. Quer dizer, não é ele que tem que entender ela, que está precisando de compreensão. Uhum. É ela que tem que entender ele, que não está precisando de compreensão. Que não tem um problema. Eu entendo bem o raciocínio, porque eu era assim. Uhum. Quando você tinha sua insegurança, seu ciúme, e eu não estava fazendo nada de errado, eu pensava, poxa, você está inventando, você está imaginando coisas. Então, dê um jeito nisso. Dê um jeito nisso. Quer dizer, você tem que parar com isso. Era a minha atitude. Eu tenho certeza que é a atitude do noivo dela também. Ele deve achar, você tem que parar com isso, não estou fazendo nada de errado, isso é desconfiança infundada. E realmente, estritamente falando, ele está certo. Só que ele tem que entender que ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da ajuda dele. E se ele se propõe a se tornar um parceiro dela, então ele precisa ajudá-la. São os ajustezinhos, né, Renato? Às vezes você não precisa nem mudar. Por exemplo, ele trabalha com mulheres, ele não vai sair do emprego por causa disso. Mas alguns ajustes que ele precisa fazer. Por exemplo, tudo bem, eu trabalho com mulheres, mas o meu relacionamento com elas vai ser estritamente profissional, né? E o que muitas vezes acontece? Sai do profissional, vira uma amizade que está ali no WhatsApp, que está ali no Facebook, que está ali se comunicando toda hora, que fica compartilhando problemas no casamento, problemas no relacionamento, ideias, e às vezes, ao mesmo tempo que ele está lá com as amizades, não está traindo, mas está lá dando todo o tempo, toda a conversinha e tudo mais para essas amizades, para ela, às vezes não dá. Ultrapassa os limites. Às vezes não dá atenção, não tem esse tempo todo conversando, não tem todo esse sabe, compartilhando tudo o que acontece. Não existe isso. Então, quer dizer, aí realmente dá para ela razão de ter ciúmes. Porque parece que as outras mulheres são mais interessantes, que era o que eu sentia. Que por mais que eu era uma pessoa insegura, você, naquela época, dava atenção para outras pessoas, mas não dava atenção para mim. Então, uma coisa vai juntando a outra. Tudo bem que você não estava me traindo nem nada, mas eu me sentia inferior a outras pessoas, as outras mulheres, porque elas tinham a sua atenção. A mensagem implícita era esta. Agora, você precisa que ele entenda isso para trabalhar com você, Carolina. Se ele se separa do seu problema, se ele se isenta do seu problema, então realmente não vai dar para você trabalhar neste relacionamento e sozinha, sem a ajuda, sem a compreensão dele, sem o apoio dele, se curar disso. Vai ficar muito difícil. Então, esse é um ponto. Antes de você ir em frente e casar, ele tem que entender que esse problema que você tem é parte do problema dele também. Ele tem que entender o seu problema como dele. Se ele não ver isso, ele vai simplesmente jogar você pro lado e quando você estiver tendo suas crises de ciúme, ele vai dar com a porta na sua cara, vai sair e vai correr. Vai fazer alguma atividade que ele gosta. E vai falar pra você, ó, se vira aí, resolve isso daí porque eu não tenho tempo pra isso. É isso que ele vai fazer com você. Se ele não enxergar o problema. Por ele ficar fazendo isso, aí agrava ainda mais a situação dela. Porque é aí que ela se sente mais insegura. Só vai piorar. Né? E não há terapia que resolva isso. Não há terapia que resolva isso. Você precisa trabalhar juntamente com ele. Ele não é o responsável exclusivo da sua cura. Não, você tem que fazer a sua parte. Mas ele precisa fazer a parte dele. Qual é a parte dele? A parte dele é entender, em primeiro lugar, que você precisa vencer as suas inseguranças. E como que ele faz depois de entender?
ele deve limitar o acesso que ele tem, ou o contato que ele tem desnecessário com mulheres. Ele deve fazer isso por consideração a você, como parte do reforço que ele está dando a você da mensagem que ele quer dar, que é: você é a única na minha vida. Então, por você, não há problema eu deixar você ter acesso ao meu celular, deixar você ter acesso ao meu ambiente de trabalho, se for o caso, ao lugar onde eu faço as minhas corridas, eu deixar de ter amizades e ficar conversando com mulheres fora do assunto profissional. Não tem problema para mim, porque você é a mulher mais importante da minha vida. Não quer dizer que isso não vai continuar para sempre. Eu imagino que as pessoas que não têm problema de insegurança estão ouvindo isso, estão assistindo isso, elas estão dizendo assim: mas que absurdo, Renata e Cris. É ela que tem que ser mais segura de si mesma, ela que tem que confiar. Se não há confiança, como é que ele vai ficar com alguém que não confia nele? Sim, mas nós estamos falando de uma pessoa doente. Nós estamos falando de uma pessoa que está se tratando, está se curando. Até que ela se cure, ele precisa ajudar. Assim como se ela estivesse numa cadeira de rodas depois de um acidente e ele precisasse empurrar a cadeira de rodas. Ele não vai empurrar a cadeira de rodas para sempre, mas ele vai precisar fazer isso enquanto ela recuperar o uso das pernas. E a questão da insegurança é realmente isso, Renato. Por mais que a pessoa tenha que trabalhar com a insegurança dela, ela tem que desenvolver essa segurança própria, ela precisa também de certos ajustes no relacionamento. Porque não dá para, por exemplo, você é uma pessoa insegura, aí você quer, não, eu quero confiar, eu não quero ter medo e tal. E a outra pessoa mostra para ela, o marido ou o namorado mostra para ela que ele não está nem aí pelo que ela acha. Então, só por esse fato, ela já fica mais insegura. Peraí. Então, eu posso perdê-lo a qualquer momento. Ele não se importa, ele não faz nenhum sacrifício por mim. Piora então, cada coisa, cada reação só atrapalha a insegurança dela. Por isso que ele precisa ajudá-la. Ele não vai curá-la, mas ele precisa ajudá-la. Ele precisa fazer certas coisinhas, mostrar para ela que ela é a única, dar para ela mais segurança, sabe? Elogiar, dar atenção. Tudo isso faz parte do papel dele para uma mulher insegura. A boa notícia é que isso não vai perpetuar-se. Uma vez ela curada, ela vai se sentir mais confiante e ele vai poder resumir ou vai poder voltar a certas atividades que ele fazia antes sem problema. Mas ela precisa do apoio dele por enquanto. Essa é a primeira coisa. Agora, a sua parte, Carolina, a sua parte em se curar. Primeiro, quando você é ciumenta, você dá muita bola para o seu noivo. Ele se sente a última bolacha do pacote. Para isso, eu recomendo a você fazer o desafio da autovalorização. Nós falamos aqui neste programa há um tempo exaustivamente sobre esse tema. Não vou explicar muito mais detalhes. O que eu indico você a fazer para saber mais como funciona o desafio da autovalorização é você visitar o meu blog, renatocardoso.com, e fazer a busca ali no blog Desafio da Autovalorização. Okay? E ali você vai aprender a se valorizar. A pessoa ciumenta, insegura, ela não se valoriza. O problema principal dela é que ela se acha inferior à pessoa amada e também inferior às outras pessoas, às outras mulheres neste caso. Então, para você se valorizar, que você é a única pessoa que pode fazer isso, ninguém pode se valorizar por você. Ok? Então, para você se valorizar, você precisa aprender a fazer isso. E o desafio ensina você a fazer isso e aplicar isso no seu relacionamento. Para equilibrar aí essa balança, porque no momento a balança está totalmente, o peso da balança está totalmente para o lado dele e você não tem nenhum peso nesse relacionamento. E terceira e última coisa, eu recomendo que você faça um outro tipo de terapia, que é a terapia do amor. Você, aí no seu estado, você nos escreveu, nós temos a terapia do amor aí. E você pode procurar a terapia do amor através do site terapiadoamor.tv, você vai saber o endereço e você deve começar a ir assistir às palestras
da terapia do amor e se tratar, se curar internamente, ok? Todas as quintas-feiras, a terapia do amor aí em sua cidade. Visite o site terapiadoamor.tv. Vamos a uma pausa e já voltamos. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. A Clarice faz uma pergunta bem direta. O que eu faço para o meu relacionamento ser duradouro? Porque me sinto usada. Todo namoro que eu tenho, eu sou trocada. O que falta em mim? Aí você olha pra mim. Bom, sabe por que eu li a pergunta dela? Porque eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando o sentimento de uma pessoa que é trocada por outra. Deve ser uma das coisas mais terríveis que deve existir por causa da dor da rejeição, a dor de você saber que você foi literalmente trocado como uma camisa, um celular, um carro, um objeto. E muitas vezes, o pior de tudo é sem receber uma explicação do porquê. Ou seja, sem saber onde você errou, o que está errado com você. Que é o que ela pergunta no final, o que falta em mim? Quer dizer, qual o problema? O que as outras têm que eu não tenho? Assim por e-mail não dá para entender o problema em questão. Mas eu posso aqui dizer para você, Clarice, que existem coisas que muitas mulheres fazem que atrapalham muito o namoro. E eu vou dizer para você, uma delas é uma coisa muito comum que você vai até se chocar ao ouvir eu falar sobre isso. Se entregar. Ter um relacionamento intenso, né? Aquela intensidade, vocês se conhecem, daqui a pouco já estão, sabe, não conseguem ficar um sem o outro, direto no WhatsApp, direto no telefone, direto na cama, né? Muitas mulheres se entregam de vez,
sabe, como se você estivesse pulando na piscina de cabeça, né? Aí, de repente, a água desce toda e você fica sozinha naquela piscina sem água. E é isso que acontece em muitos relacionamentos. A pessoa, ao invés de ir com cautela, conhecer, deixa eu conhecer você melhor, deixa eu ver se você quer o que eu quero, que é um compromisso mais sério, deixa eu ver. Em vez de fazer isso, elas... eu amo, eu sou doida por você, já põe no Facebook, já muda o status no Facebook, já coloca a foto lá, é o meu amor da minha vida. E aí que tá, você assusta a pessoa, porque, né, do nada você já está falando que ama. Você também se desvaloriza, porque você já se entrega, ele não precisa mais conquistar, não precisa mais procurar conhecer você, você já se entregou para ele. Então, assim, são várias coisinhas que são super normais, né, que muita gente faz, a maioria das pessoas faz, que realmente estraga o relacionamento. Tem gente que conhece hoje e já vai morar junto daqui uma semana. E morar junto, as pessoas pensam assim, então ele se comprometeu com ela. Não se comprometeu não. Ele quer ter sexo todo dia. Ele quer ter uma mulher lá de plantão para ele. Não é compromisso, não é casamento. Ele vai continuar vivendo a vida dele de solteiro. E isso parece ter alguma ligação ao que ela falou, porque ela diz que se sente usada. Então, supõe-se que se você se sente usada, Clarice, é porque eles usam você. E como que um homem usa uma mulher? Normalmente é o sexo ou o dinheiro. Se ele se aproveitou de você fisicamente, se aproveitou de você financeiramente, por que foi? Porque você deixou. E se você deixou, você se desvalorizou. Então não é difícil eles, depois de usarem, conseguirem o que queriam, jogarem fora e partir para outra. Então, realmente, se você quer um relacionamento duradouro, então você tem que fazer a coisa durar mais. E fazer a coisa durar mais requer que você demore certas coisas. Demore. Há uma razão porque o sexo ele deve ser reservado para o casamento. Por quê? Porque existe uma barreira para ser superada antes da mulher se entregar para o homem. Se não houver essa barreira, é muito fácil. Então a entrada é fácil, a saída também é fácil. Quando a mulher demora, ela faz o homem trabalhar para conquistá-la, para conquistar a sua confiança, o seu coração, conquistar a sua vida. Então o homem tende a valorizar mais. Quando não demora muito, então o relacionamento também tende a não ser duradouro. E ele fica intrigado, porque a mulher que se valoriza e que se guarda é diferente das outras, né? Porque ninguém mais faz isso. Então ele fica, puxa, essa mulher é diferente. Essa mulher tem perfil de esposa, porque assim como é fácil para ele dormir com ela, outros homens também. É como se, assim, conheceu você, já na mesma noite já dorme com você, já tem sexo com você. Aí, na cabeça dele, pensa assim, bom, qualquer um pode chegar nela e ter sexo com ela. Foi tão fácil para mim, vai ser fácil para outros também. Então, ela não tem perfil para ser minha esposa. E todo mundo sabe que na boca dos homens rola esse ditado. A mulher que é para zoar e a mulher que é para casar. Todo mundo sabe disso. Concorde você ou não com esse ditado, é o que rola na cabeça de muitos. Então, não seja você o tipo de mulher que eles considerem que é para zoar. E eu estou falando para a mulher, eu falo a mesma coisa para o homem. O mesmo se aplica para o homem. Nós não estamos aqui tomando posição machista nem feminista. Nós estamos falando aqui de um problema que estraga relacionamentos. Uma atitude que estraga relacionamentos. Você se desvalorizar, se fazer barata, fácil para outra pessoa. Ok? Nesta quinta-feira, nós vamos começar na terapia do amor o propósito do amor total, a totalidade no amor. Você vai receber nesta quinta-feira, quando você vier na terapia, na palestra, você vai receber o símbolo do amor total.
que é um cordão com um pingente da cruz, onde você vai aprender como você vai conquistar a totalidade do amor. Sabe aquele relacionamento, aquele casal que você olha e pensa assim, poxa, que casal perfeito, poxa, eles combinam, parece que nasceram um para o outro. Esse tipo de amor, o amor total, como alcançar? É questão de sorte ou você pode trabalhar e conquistar esse amor? Nós acreditamos que você pode trabalhar e conquistá-lo, e mesmo que você no passado tenha cometido muitos erros. Venha começar com a gente nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Cristiane e eu estaremos às 8 horas da noite. Temos os horários das 10 da manhã e das 15 horas também, na nave auxiliar 499, na Celso Garcia. E em todas as localidades da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira começa o propósito do amor total. Venha receber o seu símbolo do amor total e começamos também o curso para solteiros inteligentes. Não falte a esta ocasião especial. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Carolina veio de uma infância conturbada. Com 6 anos de idade, meu pai se separaram. Então, através dessa separação, eu fui morar com a minha mãe. E minha mãe era alcoólatra, né? Então ela não cuidava de mim, me deixava jogada, me deixava de canto. Foi então que o pai pediu a guarda da menina e as coisas pioraram ainda mais. Ele internou a garota em um colégio interno. Fiquei dos meus 6 a 15 anos. E com 6 anos de idade eu já tive o desejo de suicídio. Abandonada. Essa era a palavra que definia a vida de Carolina. Aos 17 anos, ela se envolveu com Rogério. Ele era a única esperança para mudar de vida, mas isso não aconteceu. Antes do casamento tivemos um filho. E através disso, o casamento para mim estava maravilhoso. O nosso casamento era flores. Quando eu vi que não era nada disso, aí eu queria sair fora. No namoro a gente não se conhecia direito, a gente nem teve muito tempo para se conhecer. Então depois de um ano, começou brigas, vamos dizer que ele não me dava atenção, ele me deixava de canto, eu e meu filho, me sentia sozinha. Não gostava do meu filho. Aí começou a briga, eu batia nele muito, qualquer coisinha eu batia. A traição. Final de semana, tinha aqueles negócios da empresa, então ele ia com eles, através disso ele saía com garota de programa. Mentia para ela, dizendo que não podia levar a esposa, mas podia levar, mas eu preferi ir sozinho. Aí foi aí que eu comecei a trair ela. Carolina seguiu o mesmo caminho do marido. Até que eu conheci uma pessoa que me deu a atenção que ele não me dava. Desde uma ligação de bom dia, que eu não tinha, eu comecei a ter. Até que houve a traição. Diante das crises, o casal se separou 3 vezes. Até que ele decidiu procurar por ajuda na palestra Terapia do Amor, com Renato e Cristiane Cardoso. Eu comecei a ouvir a palestra pelas redes sociais, né, da Terapia do Amor. O Renato ele chegou a falar de uma palestra sobre o homem com pensamento de criança. Meu Deus, isso é comigo. A partir de hoje eu tenho que ter atitude de homem. Mostrar para ela que eu mudei. Ao invés de eu julgar ela, eu tenho que mostrar que eu mudei. Com 3 meses de palestra, já colhem os frutos.
Hoje ele ama o meu filho, hoje eu vejo o amor dele pelos meus filhos, hoje ele se dedica na família. Hoje é tudo diferente. Hoje o meu filho diz que ama ele, porque antigamente nem isso ele conseguia falar. Ele tinha medo dele, não tinha respeito. Hoje ele me respeita. Hoje eu sinto o amor dele, o carinho. É outra vida. O meu filho mais velho, eu amo meu filho mais velho. Hoje eu converso com ele todos os dias, oriento ele, dou conselho. Poxa, hoje eu sou um pai de verdade. Elis nunca teve uma base familiar. Quando eu nasci, a minha mãe resolveu se vingar do meu pai e foi embora de casa. E cresceu em um lar destruído. Aos 13 anos, houve uma tentativa de abuso. Essa pessoa que tentou abusar de mim era uma pessoa que eu amava muito. Por o fato de eu não ter o meu pai, eu tinha nele a imagem do pai. Então eu passei a me bloquear para o amor, para a confiança. Eu não confiava em ninguém. Elis chegou a ter alguns relacionamentos, mas nunca deram certo. Eu tive 2 relacionamentos que eu tive filhos e eles acabaram indo embora, me deixaram sozinha. Eu falei, puxa, realmente não dá para confiar em ninguém, né? A melhor coisa é viver sozinha. Foi aí que a jovem viu na prostituição uma saída para fugir de todos os problemas e mágoas. Então eu vou me prostituir, eu vou ganhar dinheiro e ali, infelizmente, eu vi que eu era melhor tratada do que no casamento. Francisco também não era feliz no amor. Me juntei com uma pessoa, tive 2 filhas com ela. Antes disso tinha tido um filho, tive 2 mulheres gestantes no mesmo ano. Eu bebia muito, eu me drogava muito. A primeira coisa que entrou na minha vida foi o cigarro, depois o álcool, depois a cocaína. Aí fumei muita maconha, depois conheci o crack, larguei o crack, fiquei só cocaína, LSD, êxtase. Na adolescência, as coisas pioraram. O pior momento da minha vida foi quando eu vi o barulho da grade batendo na minha cara. Eu trabalhava muito na área do estelionato, um furto. E foi assim, em meio a tantas desavenças, que Elis e Francisco se conheceram. A gente se conheceu ainda, eu estava nessa vida, na prostituição, e a gente se juntou, vamos um cuidar do outro. Eu cuido de você e você cuida de mim sem compromisso. E a gente tentou construir um casamento e devido às drogas a gente não conseguia ir para frente. Há 5 meses atrás, a palestra Terapia do Amor foi o primeiro passo. A gente já foi liberto das drogas e a partir dali a gente conseguiu. Puxa, agora a gente consegue viver. Amar é você cuidar da pessoa, você saber quem ela é, você primeiro saber quem você é, você se amar. O que a gente precisava mesmo era ser feliz dentro. O casamento aconteceu este ano. Nós vivemos juntos há 4 anos. Hoje, em 5 meses, o que eu não vivi a minha vida inteira, eu vivo em novidade. Eu vivo assim, eu não sou uma pessoa, que as pessoas falam assim, poxa, vocês estão parecendo que 2 bobos. Não, a gente vive verdadeiramente bem hoje, felizes, em paz, de verdade. Tem paz interior. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a 2 em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Você vê, nós passamos aí os dias de carnaval, né? Estamos passando, aí vem quarta-feira, é quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas é bem apropriado esse nome, né? Porque é como se as pessoas estivessem pegando as cinzas depois. Depois que tudo se acabou, depois que tudo se queimou,
ela está pegando as cinzas. Eu imagino, Renato, quantas pessoas, quantas mulheres estão se sentindo mal, se sentindo usadas depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias, né? Porque todo ano é a mesma coisa. E as pessoas pensam assim, nah, depois a gente esquece. Depois a gente não vamos pensar no amanhã. Vamos viver vamos curtir. Hoje aqui, vamos curtir aqui e tal. E depois, todo ano, ela se sente do mesmo jeito. Mal. Quer dizer, ela aparentemente curtiu muito esses dias, dançando, sambando, né? E muitas vezes, claro, muitas ficam por aí, ficam com um, ficam com outro e tal. Mas valeu a pena? Vale a pena? Vale a pena esse tudo que aconteceu? Quer dizer, viver pela emoção, viver pelo que o momento, para o momento, será que vale a pena? Porque quantas pessoas, depois desses dias de carnaval, vão estar aí com consequências para o resto da vida? Se tão somente fosse possível separar a curtição das consequências, aí até que daria para entender. Mas é que as pessoas parecem que não pensam nisso, Mas é impossível, né? É impossível você separar. Não é só curtição do carnaval, não. É qualquer coisa. Por exemplo, como que os relacionamentos chegam ao fim? Como que um casal chega ao divórcio, a uma separação? Como que um relacionamento acaba? Acaba por consequências. Acaba por coisas erradas que os dois fizeram. Então eles vão errando hoje, vão errando amanhã, vão tomando essa atitude, aquela atitude, chega um momento que acaba. Acaba. Então, muitas pessoas acabam com o relacionamento nos 4 dias de carnaval, porque o marido deixa a mulher doente em casa e vai pular o carnaval. O marido deixa a mulher brigada com ele em casa e vai sambar. Ou a mulher vai sambar quase nua e o marido fica com raiva, o namorado fica com raiva. Para provocar ciúme e tudo mais. Então, às vezes, por uma bobagem, uma coisa... A pessoa tem até boas intenções, né? Ela pensa assim, não, eu não vou lá para ver ninguém, não vou lá para trair minha esposa, trair meu marido. Eu vou lá porque eu gosto de dançar, eu gosto do ambiente, é uma festa, eu gosto de festa. Mas naquele ambiente ela se expõe a situações que acabam afetando a vida dela, mesmo sem ela querer. E parece, Renato, que é moda ser inconsequente, né? Você não pensar, não vou pensar no amanhã, não vou pensar nas consequências, sabe? Vamos viver pelo momento, vamos ser intensos, a vida é curta e tal, né? As pessoas gostam de falar isso, vida é curta, vamos aproveitar agora, como se ela não fosse viver mais depois daquelas besteiras. Para mim é um contrassenso, porque se a vida é curta, então tem que fazer as coisas certas, porque ela é curta, eu não posso me dar o luxo de errar. Então, as pessoas vão destruindo suas vidas, destruindo seus relacionamentos por aquilo que elas fazem. Por aquilo que elas fazem. Da mesma forma, para você construir um relacionamento, para você ter a felicidade no amor, você também precisa fazer as coisas certas. Não é sorte, não é você dizer, fulano deu sorte, eu não dei sorte no amor, eu não consigo, parece que eu não nasci para amar. A pessoa, ela atribui o seu azar no amor aos deuses, ao signo, ao horóscopo, ao destino, ao cupido. Ela atribui a sua má sorte a tudo e todos, menos a ela mesma. Ela não entende que a responsabilidade da felicidade amorosa dela está nas próprias mãos. Você faz as suas escolhas. Você vai ver agora, vai acompanhar esta matéria de pessoas que poderiam se dizer assim, olha, eu era azarado, eu era azarada no amor, eu não tinha sorte no amor. Mas quando elas começaram a fazer as coisas certas, olha que curioso, a sorte, o amor sorriu para elas. Preste atenção. Problemas na vida conjugal parecem ser, às vezes, impossíveis de se resolver. A dificuldade foi na fase de adaptação, logo do casamento, porque ela sempre foi muito independente. Ele era muito calmo e eu era como muito elétrica. Então isso gerou vários problemas, causava as brigas, por exemplo, porque ele queria de uma maneira, eu queria de outra.
Aqui, eles têm uma solução. Eu tive que sentar para aprender, eu tive que buscar ajuda, porque isso era uma coisa que me incomodava e incomodava ele também. Pessoa sábia, ela sabe falar e ela sabe a hora certa de falar. E é uma coisa que você não aprende isso nos livros. Não dá para você aprender, às vezes nem com experiência as pessoas aprendem isso. Né? Tem pessoas que são casadas há 20 anos e até hoje não conseguem falar a coisa certa. Ou deixar para falar um assunto, determinado assunto, na hora certa. Não conseguem, não sabem. Ela tinha um gênio muito forte, era muito brava e muito ciumenta, possessiva. Eu tinha paciência, tentava relevar, mas depois comecei a ficar explosivo também, ignorante, né? Isso aí prejudicou muito também no nosso relacionamento. As minhas atitudes faziam ele ficar ignorante, né? Ela queria bater de frente, não estava certa, virava as costas. Eu não falava o que eu estava sentindo, eu ficava com a raiva, com mágoa. E aí, quando ele fazia alguma coisa, eu era muito sentimental antes. Então, tudo me fazia sofrer. Depois de um tempo, eu comecei a ser a ciumenta do relacionamento. E depois, parece que passou para ele os meus ciúmes. A inteligência é importante. Para você ter inteligência, você tem que adquirir conhecimentos. Você tem que ouvir, você tem que aprender. Mas não adianta só aprender, você tem que ter sabedoria para usar. Eu vim aqui até a terapia, né, buscar sabedoria para salvar meu casamento, que meu casamento estava destruído. Ele me traía, eu sentia muitos ciúmes, eram muitas brigas, assim, agressões verbais. Eu não era feliz, eu era vazia. Eu precisava de uma coisa que preenchesse o vazio que existia dentro de mim. A mulher, ela quer resolver tudo, ela tem isso de bom, ela gosta de resolver, ela gosta de... Sabe, ela não quer ter problemas, ela não quer ter nada ali entre ela e o marido dela, entre os filhos, ela quer resolver os problemas. Mas muitas vezes, na forma de falar dela, como ela resolve o problema, por falta de sabedoria, ela cria outros problemas no relacionamento. Um problema do nosso relacionamento foi a falta de comunicação da minha parte. Eu tinha muita dificuldade de falar as coisas para ele. Eu não queria conversar, eu nunca entrava no assunto. Era ele que tinha que ficar tentando tirar de mim. Eu me sentia que eu estava investindo e não tinha um retorno. Mesmo que eu tenha o valor de não esperar de volta, mas eu estava parecendo algo que ia falir, como aconteceu anteriormente na minha vida. Vindo às reuniões, eu estou começando a aprender a expor as coisas para ele de forma que não agride, de forma que ele entenda, porque ele é bem compreensivo, ele me ajuda. Tem gente que se torna arrogante, por tanto que conhece, por tanto que sabe, ela se torna orgulhosa, teimosa, porque ela acha que sabe. A pessoa sábia, ela pode até saber muito, mas ela tem humildade para reconhecer que ela não sabe nada, na verdade. Ela não é arrogante. Após a terapia, eu comecei a ver mais entendimento da parte dela, mais correspondência, próximo ou à altura, e isso me deu ânimo para continuar dialogando, conversando, aprendendo e desenvolvendo o relacionamento. Participe você também. Hoje a gente se entende, hoje eu respeito ele, hoje eu sei o papel que a mulher tem no casamento e hoje somos muito felizes. Nós mudamos completamente a situação do nosso casamento, já são 6 anos de felicidade verdadeira. Meu casamento foi restaurado graças à terapia do amor, graças aos ensinamentos que é passado. E eu coloquei tudo em prática na minha vida e consegui vencer. São 2 meses de terapia e o relacionamento está melhorando a cada dia. Está promissor. A gente tem problema, mas a gente consegue resolver. Não fica algo a resolver, algo que a gente deixou de lado, tudo a gente consegue resolver. Hoje eu entendo ele, né? Quando ele fica nervoso, eu tento entender, né, o porquê que ele está nervoso. Eu não julgo mais ele, eu não deixo o sentimento de raiva me dominar, não sou mais ignorante. A terapia do amor ajudou bastante nós. Hoje em dia a gente senta para conversar, não tem mais aquele jeito explosivo como eu era, ela também não. Ela procura me entender, eu procuro entender ela. E assim, a cada dia, cada terapia do amor a gente aprende uma coisa nova, a gente aprende uma lição nova e a gente vem colocando em prática e tudo dando certo. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. O que eles têm em comum, essas pessoas que você acabou de acompanhar, é que todos eles, antes de começarem a fazer a terapia do amor, assistir às palestras, se consideravam azarados, aqueles que não davam sorte na vida amorosa. Hoje, eles estão casados, estão se casando, estão bem, curados dos seus traumas, estão transformados. De repente, a sorte e o amor sorriu para eles, não é? Mas não é sorte. Quem sabe, quem acompanha a terapia do amor, sabe que não é a sorte, é fruto do trabalho, do investimento deles. E é isso que as pessoas têm a oportunidade de começar a fazer agora. Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, nós vamos começar uma nova fase, uma nova jornada na terapia do amor, que será o trabalho da totalidade no amor, o amor total, que muitas pessoas não conhecem. A maioria das pessoas tem um amor incompleto, na verdade. Pelo que a gente tem visto por aí, é difícil ver, né? Você sabe disso, é difícil ver um casal que já está há anos juntos, né? É difícil ver. Quando você vê, você fica, uau! Quantos anos você está casado? 20, uau! Né? 30, uau! Por quê? Porque hoje as pessoas estão se casando e divorciando com muita frequência. Muitas pessoas nem se casando estão morando juntos. E essa situação é realmente frustrante. Porque hoje você casa, né, diferente de alguns anos atrás. Hoje você casa e você não sabe se vai dar certo. Você não sabe até quando vocês vão estar juntos. Porque a cultura é tão contra anti-casamento e as pessoas não estão sabendo ter um relacionamento. É sempre parcial, é sempre assim, não, eu dou isso, mas isso aqui não. Uma coisa ou outra. Né? Ela tem amor dos pais, mas não tem amor do marido. Ela tem amor dos filhos, mas o marido é dividido com o trabalho, é dividido com os amigos no bar. A pessoa tem dinheiro, mas não tem intimidade. Muitas pessoas estão vivendo o amor parcial, como é o caso da Kênia, que nos escreveu. Veja só, quando a gente fala de totalidade no amor, você vai entender exatamente que tipo de pessoas precisam conhecer a totalidade no amor. Pessoas como a Kênia. Olha só, ela nos escreveu e contou um pouquinho da história dela. Ela diz: sou casada, tenho 37 anos e 2 filhos pequenos. Meu marido tem 36 anos e há 2 anos e meio ele quis se separar. Tirou a aliança e teve comportamentos inapropriados para um homem casado. Apesar de muitas evidências, não ficou comprovado o adultério. Poucos meses depois, ele voltou com a aliança, conversamos e continuamos em frente. Porém, vivo em um relacionamento com muita insegurança. Não tenho acesso a celular dele, Facebook e nem conta bancária. Vivo angustiada e sofrendo muito. Quase não temos relações sexuais. Então, não é de surpreender que você vive com insegurança, com muita insegurança nesse relacionamento. Além do que aconteceu há 2 anos e meio, o que praticamente houve uma traição, praticamente ficou comprovado, não sei se foi até o fim, mas ele fez coisas inapropriadas, né? Além disso, você hoje vive isolada. Ele voltou, colocou a aliança no dedo, mas não tomou você como esposa de volta. É fácil colocar e tirar a aliança, né? O negócio é assumir o papel de marido. Não, e essa coisa assim, às vezes, eu não traí. Tá, mas você saiu. Só de você sair, só de você largar o barco, né? Já fica com aquela questão, será que ele vai fazer isso de novo? Será que ele vai sair de novo? Será que vai dar um tchan nele de repente e ele vai querer sair desse relacionamento do nada para depois voltar? E o pior é que o que ele continua fazendo ainda aumenta essa insegurança por causa do bloqueio que ele coloca
contra ela, de acesso ao celular, e-mail, rede social e tudo mais. E não tem vida íntima. Então, quando a gente fala de amor parcial, olha aqui um exemplo. Um amor que ela tem? O que ela ganha desse relacionamento? Eu estou aqui tentando encontrar o que ela ganha deste casamento atualmente. Porque, além da aliança no dedo, eu não sei o que mais você está ganhando desse relacionamento. Muito pouco. Muitos casais, Renato, muitas mulheres falam assim, ó, pelo menos eu tenho o pai dos meus filhos, né, presente. Ela continua, meu marido desde adolescente faz tratamento de depressão e síndrome do pânico. Fico pensando se a falta de sexo é por causa dos remédios ou não. Já conversei sobre isso, mas ele é muito fechado e não se abre direito comigo. A maior parte das respostas dele é não sei. É muito irritante, né? Eu imagino quão irritante é para você essa situação. Sei que ele tem muita dificuldade de se relacionar por causa de traumas de infância. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha 7 anos. Enfim, a história é longa. Estou muito infeliz. O que eu faço? Parece que ele vive do jeito que quer e não tem muita atitude para vivermos um casamento feliz. Kenny, você precisa vir fazer esse novo propósito da terapia do amor. Você claramente precisa de um esclarecimento sobre esse relacionamento, sobre como lidar com esse relacionamento, sobre como ajudar o seu marido, porque, obviamente, ele tem problemas. Só dele sair e voltar, isso já mostra que ele tem problemas. Ele tem problemas que não estão sendo resolvidos. Só essa questão, ele é fechado, tá, e daí? Não está resolvendo nada. Não está sendo nada feito. Ele voltou, mas o problema ainda está ali. O problema vai se manifestar de várias formas. Ele pode hoje estar com você e amanhã. Então, eu sugiro você a fazer esse propósito da terapia do amor, do amor total. Nesta quinta-feira, você e todas as pessoas que estão numa situação assim, complicada. Você ama essa pessoa te ama, mas tem tanta coisa errada acontecendo entre vocês, tem tanta coisa errada que já aconteceu, que está ali ainda entre vocês, e vocês não sabem como, para onde ir, o que fazer com tudo isso. Então, você precisa buscar ajuda primeiro, para você ter forças, para você ter alternativas. Há 2 questões aqui principais, Kênia. O seu marido tem um problema e ele não está tomando atitude para resolver o problema. Tanto o problema pessoal dele, depressão, síndrome do pânico e essas faltas de atitude. Ele tem esse problema e você tem o problema que é ele. E ele não está reagindo à situação. Para que você tenha forças e atitude, firmeza para lidar com essa situação, você precisa estar forte. Você precisa ter alternativas. Haverá um momento em que você terá de forçar uma reação dele, ou seja, dar um ultimato a ele. Ou você vai trabalhar no nosso relacionamento, ou você vai enfrentar esse problema aqui junto comigo e a gente vai vencer isso junto, ou então eu não vou ficar mais aqui sofrendo ao seu lado enquanto você se destrói. Se você quer se destruir, destrua-se sozinho. Eu não vou afundar nesse barco junto com você. Mas para isso você precisa ter alternativas, você precisa ser forte, estar bem. Sendo que o seu marido provavelmente não consegue sozinho buscar ajuda. Então alguém nesse barco tem que buscar ajuda, alguém tem que emitir o sinal de SOS. Olha, preciso de ajuda, alguém tem que vir buscar ajuda. E esse alguém é você. Então, você aí em BH, em Belo Horizonte, de onde você nos escreveu, você vai, nesta quinta-feira, começar o propósito da totalidade no amor. Mesmo que o seu marido não queira, você vai buscar por ele, você vai buscar por você e por ele. Você vai dar o primeiro passo. E assim como as pessoas que têm ido na terapia do amor e têm resolvido os seus problemas de casamento, você vai conseguir receber direção e forças para resolver isso também. Começa nesta quinta-feira, e se eu não me engano aí em BH, o horário é às 19 horas. E você pode encontrar a Universal, você pode encontrar a terapia do amor aí em BH,
neste endereço, na Olegário Maciel, Rua Olegário Maciel, número 1329, no bairro de Lourdes, em BH. Olegário Maciel, 1329, em Lourdes, BH. Nesta quinta-feira, às 19 horas, a Terapia do Amor. E isso vai acontecer em todo o Brasil, em todas as localidades da Terapia do Amor. Aqui em São Paulo, Cristiane e eu estaremos no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, 11 de fevereiro, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor. 11 de fevereiro, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Nesta quinta-feira, eu quero deixar um último convite para os solteiros inteligentes, porque nós vamos começar o trabalho do curso para os solteiros inteligentes, onde você que tem dificuldade de começar um relacionamento, de formar um relacionamento, de manter um relacionamento, você não consegue chamar a atenção de ninguém digno, ninguém que realmente você consideraria para um relacionamento. Então, venha descobrir o que está faltando. O que está faltando? O mínimo que você deve fazer a esse respeito é procurar saber, é procurar se informar. E não com amigos e amigas que ficam dando palpites. Nós não vamos dar palpite para você. Nós vamos dar a você lições baseadas nas nossas experiências, ajudando milhares de casais e solteiros todos os dias. É tudo que nós fazemos, Cristiane e eu, no trabalho da Escola do Amor. Então, participe com a gente nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, dia 11 de fevereiro, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E em todas as localidades da Terapia do Amor, o mesmo curso para os solteiros inteligentes estará acontecendo. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta. Até lá, alunos. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.